Olá amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e nesse vídeo eu vou aí refutar o vídeo As Provas de que Jesus Nunca Existiu, tá bom pessoal? Então desde já peço para que vocês inscrevam-se no meu canal, já curtam o vídeo aí, tá bom pessoal? Porque as informações que eu vou dar aqui são ótimas, tá? São excelentes, tá? Então pessoal, tá bem comum aí no caso, né? Esses vídeos céticos aí do YouTube, né? Então, esse aqui eu vou responder a pedido dos leitores do Logos, tá, pessoal? Então, um leitor do Logos lá apoiou, né, meu trabalho, apoiou nosso trabalho por Pix, tá? Vocês sabem que todo aquele que faz Pix, que apoia nosso trabalho, faz Pix, eu faço vídeo resposta aí, tá bom? Então, atendendo aí, né, nós vamos aqui responder a esse vídeo aqui, picareta, né, pessoal? Mais um vídeo fuleiro desses ateístas e céticos palpiteiros do YouTube, né, que não são historiador, só coisa nenhuma, né? Só palpitaria, né, pessoal? Porque tá muito na moda aí colocar o título no YouTube de especialista, né? Fala sobre a farsa da Bíblia, né, pessoal? Então, nós vemos muito isso. Isso é o quê? Para enganar os incautos, né, pessoal? Pessoas desinformadas, né? E nesse vídeo aqui eu vou dar uma resposta a isso aí, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui ver um trechinho desse vídeo aqui, né? E se tudo aquilo que você acreditou durante a vida inteira não passasse de uma construção cuidadosamente elaborada? E se a figura que milhões veneram como o maior homem da história fosse, na verdade, um personagem moldado pela fé e não pela realidade? Neste vídeo... É interessante, pessoal, que esses vídeos picareta já começam sem citar fonte nenhuma, né? Voz da cabeça ali, né? Eles não citam fontes, não falam nada mais. Pessoal, esse pessoal ateísta de YouTube, não é que eu estou dando importância, pessoal, e valor a esse vídeo, tá? Deixar bem claro, mas sim para evitar que mais pessoas caiam nesses enganos, né? Porque esses vídeos enganam muita gente, porque passando-se por vídeo sério não tem valor nenhum esses vídeos, pessoal, não tem valor nenhum, tá? Vocês vão ver já, tá? Então somente eles pegam mais do mesmo, né? Você vai descobrir por que muitos estudiosos questionam se Jesus realmente... Peraí, que estudiosos? Ele não fala nada, né? Que estudiosos? Existiu como pessoa histórica e como a ausência de provas sólidas levanta mais dúvidas do que certezas. Você vê, né, pessoal, esses vídeos aqui são mais do mesmo, né? São sempre as mesmas lorotas. Esse é um vídeo simplista, superficial, é sempre mais do mesmo, né? Então, alegando ali, né, que questionando a existência histórica de Jesus, mas não são honestos o suficiente para fazer a mesma análise para Sócrates, Platão, Arquimedes, Xenofonte. Eles não fazem isso com Alexandre o Grande, eles não fazem isso, né? Só com Jesus, né? Exatamente, é uma desonestidade enorme isso aqui, tá? Mal picaretar isso aqui, tá? Parecia inquestionável, pode se revelar apenas silêncio, e é nesse silêncio que lembrando que existe a falácia do argumento do silêncio, né, no caso também, né, porque não é só porque algum historiador ou alguém não mencionou algo que não existiu. Já vamos ver lá, já falei isso muitas vezes, tá, pessoal, que o próprio Flávio Josefo não mencionou vários outros personagens históricos da época dele. Isso significa que não existiram? Então, hoje nós sabemos da importância de Jesus, que também foi crescendo, mas isso não significa que Jesus não existiu só porque historiadores contemporâneos não mencionaram. Vários historiadores da época não mencionaram muitas outras coisas. Já vamos ver lá Tácito, Suetônio, outros da época não mencionaram outros personagens, tá? E isso aqui, esses vídeos não falam, né? A verdade começa a se revelar quando deixamos de lado a tradição, a emoção e o medo e olhamos friamente para as evidências. Vocês veem que eles usam essas picaretagens emocionais, né? Quando você deixa a religião meio de controle, a religião é feita para controlar as massas. É aquele papo fuleira de sempre, né? Quer dizer, não fazem, esses vídeos não têm valor nenhum, pessoal, historiográfico, nada. Isso aqui é só picaretagem populista, tá? Não tem nada, não citam fonte, não citam nada. Vocês vão ver aqui, tá? Já respondemos, já detonamos esse vídeo aqui no artigo no blog do Logos. E vocês vão ver que meu artigo está cheio de notas e referências acadêmicas.
eu cito referências acadêmicas, coisa que esses vídeos não citam, tá? Um vazio perturbador se abre diante de nós. Os registros romanos, famosos por sua precisão e detalhamento, não trazem nenhuma menção a um homem que supostamente abalou a Judéia. Ué, mas eles também não trazem muitos outros registros de personagens históricos. Isso significa que não existiram? Isso aqui é o argumento do silêncio, pessoal, não prova nada. Já disse isso, o Joséfo não mencionou outros personagens históricos da época. Isso significa que eles não existiram? E já vamos ver, pessoal, que tinha mais evidência para Jesus do que para Tibério. Então isso aqui esse pessoal não fala, pessoal. É muito picareta esses vídeos, né? Uma fuleiragem tremenda. Do mesmo tipo do Miranda, do Toshio, do mesmo tipo aí. Prisões, julgamentos, crucificações, tudo era meticulosamente documentado. Será mesmo? Será? Mas que evidência você diz isso? Que evidência? Você vê que ele não cita nada, não cita fonte nenhuma, nenhum acadêmico, nem nada, tá? E que provas que ele dá aqui que tudo era documentado? Ipsis literae, tudo? Não tem, pessoal, isso aqui é picaretagem, pessoal, picaretagem, tá no mesmo tipo ali, tá? Mas sobre Jesus não há nada, não um documento oficial, não uma anotação, não um relato contemporâneo, apenas o eco. Sim, há relatos contemporâneos, sim, e os historiadores sabem disso, tá? Historiadores, não palpiteiros de YouTube, como esses vídeos aqui, desse, do Toshio e outros picaretas, né? Então o quê? Que não ficam falando coisas que não têm valor nenhum, tá bom, pessoal? Nós já falamos aí, citamos vários acadêmicos aí que já, realmente, historiadores, estudiosos de verdade, que é unânime, mesmo Bart Ehrman, que escreveu o livro lá, Jesus Existiu, e demonstra que, academicamente, a existência de Jesus é irrefutável. Tá? Como você fazer análise para Jesus, você tem que fazer para outros personagens históricos. Você tem que fazer para outros personagens históricos, coisa que esses vídeos não fazem. Eu nunca vi, na hora que eu ver um vídeo desse do Toshio e outros questionando Platão, Sócrates, nessas mesmas análises, aí sim eu vou falar que eles têm razão nesse ponto, mas não tem. Tá? Porque eles só com Jesus, sendo que com Jesus nós temos mais evidência, peso da descendência, do avanço do cristianismo, do que para outros personagens históricos, tá bom, pessoal? Nós já vamos ver sobre isso. Eles não fazem essas mesmas análises, sendo que a menção a esses personagens históricos, como Platão e Sócrates, Alexandre, foram mencionados séculos depois, e mesmo assim nenhum historiador duvida que eles existiram. E para Jesus nós temos menção contemporânea do mesmo século, décadas depois, né? Olha só. Distante de histórias escritas muito tempo depois. Os evangelhos, que a maioria acredita serem testemunhos fiéis, foram redigidos décadas após a suposta morte de Jesus. Tá, e que evidência você diz isso? Que evidência você tem disso? Cadê as fontes dessas datações décadas depois? Que fonte você diz? Não, pessoal. Então, o público que assiste esses vídeos, pessoal, são pessoas desinformadas com baixo nível, tá? Não é possível, porque esse vídeo não tem valor nenhum, pessoal, somente para encher linguiça e palpitaria de YouTube, tá? Que eu falo de palpiteiro de YouTube. Não cita fonte nenhuma, tá? Já vimos isso, há provas acadêmicas disso, já citei bibliografia sobre isso, que os evangelhos são dentro do primeiro século. É totalmente aceito dentro da historiografia. Dentro da historiografia, isso é extremamente novo e recente. Tá? Há mais evidência para o Novo Testamento que qualquer escrito da Antiguidade. Tá? O testemunho, tá? Ali no caso, não é que foram manipulados por cristãos, influenciados por cristãos. Se fosse assim, você também teria que rejeitar vários historiadores, porque mencionaram outros personagens. Então não, pessoal. Já vemos ali que os evangelhos são ali alguns anos depois, décadas, mas dentro da história, isso é relativamente ali dentro do primeiro século. Né? É contemporâneo, sim. O mais antigo deles, Marcos, sequer menciona eventos fundamentais como a ressurreição ou o nascimento virginal. Isso é mentira, tá bom, pessoal? Mentira picareta. Isso aqui o Miranda também falou sobre isso. Nós já vamos mencionar isso, já vamos ver aqui no artigo que eu vou destruir um por uma dessas alegações, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui o artigo, dar uma repassada para vocês. Isso aqui é uma aula, tá? Então vou detonar esse vídeo aqui. Só estamos vendo um trechinho aqui dele, tá bom? Para vocês terem uma noção, tá bom, pessoal? Mas já vamos detonar aqui
cada ligação dele por ponto, tá? Sendo que Marcos mencionou ali no final do capítulo dele, sim, Jesus ressuscitou, tá? Isso está dentro até do trecho curto que todos aceitam como canônico, né? Detalhes que se tornariam pilares da fé foram introduzidos posteriormente, como se a narrativa... Não, ele não dá prova nenhuma, não foram introduzidos posteriormente, não. Foram extremamente fiéis à tradição oral repassada, tá? Que os judeus tinham uma tradição oral muito séria, muito perfeita, tá? E os registros escritos realmente vieram depois, mas já tinha a tradição oral mais antiga, tá? Que ali remonta a anos depois de Cristo ali, muito recente, tá? Muito recente. Tivesse sido ampliada para reforçar sua força simbólica. Isso levanta uma questão inevitável. Por que a história mais importante da humanidade só foi registrada tardiamente e com tantas divergências? E por que o Picareta não faz essa mesma análise simplista com outros autores da antiguidade, né? Platão, Sócrates, todos os personagens históricos que foram mencionados. Que evidência contemporânea, meu amigo, nós temos de Platão? Que evidência contemporânea nós temos de N personagens históricos? Não, esses aí foram mencionados por outros séculos depois. Já mencionamos para Jesus as evidências contemporâneas, tá? Até mesmo Paulo, um dos primeiros escritores do cristianismo, não descreveu um Jesus físico caminhando pela terra. Mentira, e nós já vamos ver isso já, sendo que Paulo falou que Jesus nasceu de mulher, segundo a carne, né? Já vamos ver sobre isso, tá bom, pessoal? Então vamos aqui ver, tá? Repassar também depois o artigo, tá? Ele fala de visões, revelações e experiências espirituais, mas nunca relata um encontro real, uma conversa concreta, um gesto humano. Como confiar em testemunhos baseados em sonhos e vozes, sem qualquer comprovação material ou histórica? Mas sendo que tinham 500 testemunhas que ainda estavam vivas quando os eventos aconteceram, né? Isso ele não fala, né? Alguém hoje dissesse que conheceu uma pessoa apenas em visões, você acreditaria que essa pessoa realmente existiu. E aqui está o ponto central que prende nossa atenção. Ao analisar os textos antigos como se fossem qualquer outra fonte histórica, a figura de Jesus se dissolve em contradições, silêncios e repetições de mitos anteriores. O mais dolorota do mesmo, né? Zeitgeist, Jesus é cópia de mitos. Pessoal, esse vídeo aqui é uma tranqueira, não serve para nada, tá bom, pessoal? Esse vídeo aqui é simplista, tá? Horus, Mitra, Dionísio, todos eles compartilham o mesmo enredo central: nascimento milagroso, feitos sobrenaturais, morte trágica e ressurreição. A semelhança... Errado, não havia nenhum relato de ressurreição antes de Cristo. Quero que você me prove isso, tá bom, cara? Quero que você me prove que havia um relato de ressurreição como de Jesus antes de Cristo. Não vale citar Osíris, tá? Já falamos sobre isso, tá? Você vê que esses vídeos aqui, pessoal, só enganam incautos, tá? Não parece ser coincidência. Parece ser reciclagem. Os locais onde Jesus teria realizado seus milagres também despertam desconfiança. Sempre em pequenas aldeias, diante de camponeses simples, nunca diante de autoridades romanas ou plateias que poderiam registrar os eventos. Não, mas claro, a fé devia talvez ser um show, né? Um show hiper espetáculo, né? As pessoas estivessem lá na arena, vamos lá, Jesus. Não, pessoal, o que é isso? Jesus teve a missão ali, no caso, correta, dentro e depois expandiu o cristianismo. E somente a ressurreição de Cristo pode explicar esse avanço, tá? Os historiadores sabem disso. Cara, é tosca, é ridícula a alegação desse vídeo. Ridícula. Milagres tão grandiosos de fato tivessem acontecido, como a multiplicação dos pães ou a ressurreição de mortos, por que não há qualquer relato independente confirmando esses episódios? Caminhando por Jerusalém. Porque exatamente não era do interesse dos romanos relatar milagres, né? Ainda mais uma parte da Judéia. Eles estavam interessados em relatar eventos políticos, né? Eventos relacionados a imperador, eventos relacionados a líderes, não de líderes religiosos na Judéia no primeiro século, na Palestina no primeiro século, né? Então esse cara aqui não entende de história coisíssima nenhuma, né? Jerusalém hoje encontra-se mais vestígios de encanamentos romanos do que de qualquer passo de Jesus.
Opa, então quer dizer, eu queria que você me trouxesse evidência arqueológica então de Platão, de Aristófanes, de Xenofonte, de todos os aí, no caso, né, Pitágoras. Talvez você tenha os ossos deles, né, as marcas dos passos deles, já que você, se nós somos duvidar de Jesus, nós também temos que duvidar deles também, correto? Meu amigo, a coisa tá feia aí pro seu lado, hein? Tá pseudo-histórico mesmo, seu... As chamadas relíquias também não resistem ao escrutínio. O sudário, os fragmentos da cruz, a coroa de espinhos, todos foram desmascarados como criações posteriores. Foram desmascarados por quem? Quem? Cadê as fontes disso aqui? Esse desmascaramento? Como você prova que foi tudo desmascarado? Que autoridade você tem? Muitas vezes utilizadas para alimentar o comércio da fé. Se o maior homem da história tivesse realmente existido, seria de se esperar que ao menos um objeto autêntico sobrevivesse ao tempo. Talvez nós temos um caso, né, a cueca do Alexandre, né, o Grande, ou a camiseta do Platão, né, nós temos evidências arqueológicas dele, por isso que nós podemos admitir que eles existiram, né, mas para Jesus não temos ainda a túnica dele, o monumento, né, e tal, além de Jesus não existiu. É ridículo, né, pessoal, esse vídeo aqui é ridículo, é para infantil mesmo, esse vídeo aqui é infantil, né. Mas tudo o que temos são lembranças fabricadas, produtos de um mercado religioso em expansão. Outro ponto revelador é a própria evolução da imagem de Jesus ao longo do tempo. Nos primeiros textos, ele aparece de forma discreta, quase irrelevante. À medida que os escritos avançam, ele se torna cada vez mais grandioso, cercado de milagres. Pessoal, então vamos agora para o artigo aqui. Tá, eu já vou detonar ponto por ponto desse vídeo simplista, né? Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo miticista, né? Totalmente rejeitado pela academia, da esmagadora maioria dos historiadores, né? Rejeita a visão miticista que Jesus não existiu, isso aqui é absurdo. Como afirma o historiador secular Maurice Casey, né? A ideia de que Jesus não existiu é uma fantasia moderna sem base nos fatos. Tá bom, isso já detona todos esses vídeos picareta de YouTube aí, tá? São risíveis. Tá, pessoal? Então, esse vídeo aí, tá? Ele é cheio de pressupostos ideológicos, leituras seletivas da evidência histórica e equívocos metodológicos comuns no ceticismo popular, tá? Então aqui eu vou fazer uma refutação no artigo aqui, eu fiz uma refutação acadêmica, ponto por ponto dele, e vamos dar uma repassada aqui, tá bom, pessoal? Nisso aqui, no artigo, tá bom? Então eu recomendo desde já, pessoal, todos os livros que eu recomendo para vocês, tá? São excelentes, tá? E vocês comprando pelos meus links, vocês me apoiam aí e continuam fazendo mais vídeos aí, tá? Temos aqui, por exemplo, esse Podemos Confiar nos Evangelhos, do Peter Williams, excelente, tá bom? Todo o link vocês podem clicar aqui, ó, comprar na Amazon, se vocês quiserem também comprar no Mercado Livre, vocês entram em contato comigo. Temos o nosso grupo do Logos, tá? Com centenas de leitores, de membros, e no Telegram também. Então vocês podem apoiar, vocês podem fazer seus pedidos, tá bom, pessoal, de livros. E os livros que vocês quiserem também ver resenhas, vocês falem comigo também, tá? Então vamos lá, primeira alegação dele aqui, né? Se tudo que você acreditou lá. Então eu já falei que isso aqui é uma pressuposição ideológica, não um argumento histórico. A existência de Jesus não depende da fé, mas de evidência documental e arqueológica. A pergunta relevante não é se será que foi inventado, mas quais são as fontes mais antigas e confiáveis? A resposta: múltiplas fontes independentes, cristãs e não cristãs, atestam Jesus no século I. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Já falamos sobre isso lá, nesse minuto aqui, ele fala: muitos estudiosos questionam se Jesus realmente existiu como pessoa histórica. Eu já perguntei, que historiadores, né? Essa afirmação é enganosa. O consenso quase unânime entre os historiadores sérios, incluindo ateus, agnósticos e não cristãos, é que Jesus de Nazaré existiu historicamente. Tá? Bart Ehrman, né, disse: Jesus certamente existiu. Praticamente todos os historiadores qualificados no mundo antigo concordam. O Gerd Ludermann, né, que é um teólogo cético, disse: Jesus de Nazaré foi um judeu histórico que viveu no século I. E a Paula Fridriksen, né, que é historiadora secular: ninguém duvida que Jesus existiu. É claro que esses picaretas de YouTube vão falar: mas esse Jesus da fé é o Jesus histórico, né? Essa divisão, pessoal, foi inventada no século XIX. Já falamos sobre isso. Não existe isso. Jesus é um só. Por que eu digo isso?
Porque não dá para você desassociar a historicidade de Jesus do desenvolvimento teológico junto dele. Tá? Não dá. Tá? É como se você tivesse duas faixas, né? Duas camadas. Uma camada ali, vamos falar, histórica e outra teológica que foi desenvolvendo. Jesus é Deus, Jesus fez milagres, etc. Não dá para dissociar um do outro, porque ficariam anacrônicos. Tá? Vamos falar assim. Sendo que nós temos as evidências de todo o Novo Testamento do século I, Lucas, ele entrevistou testemunhas oculares, ele entrevistou pessoas que participaram dos eventos, tá? Então isso é inegável, é muito próximo dos eventos e totalmente aceito pela história, né? Mas esses vídeos de picaretas de YouTube não aceitam isso porque são simplistas, são simplórios, ficam falando mais do mesmo, todas as alegações já foram respondidas, tá? Tá, pessoal? Então vejam aí, prestem bem atenção, tá? O livro eu recomendo muito, Em Defesa do Cristo, do Brand Pitre, tá? Tá aqui também na descrição do vídeo, tá? Então a chamada hipótese miticista, Jesus como personagem totalmente fictício, é rejeitada pela esmagadora maioria dos acadêmicos, por falta de evidência e por violar princípios básicos da historiografia. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima aqui, né? Os registros romanos não mencionam Jesus, nenhum documento oficial, julgamento ou crucificação. Isso é falso, existem múltiplas menções não cristãs a Jesus no século I e início do século II, quer dizer, totalmente dentro da faixa ali, né? O Flávio Joséfo, já falamos sobre isso, o testemunho flaviano, tá? Embora alguns acreditem que haja uma parte, não totalmente, uma interpolação cristã ali no caso, né? A maioria acredita que o cerne, o núcleo é autêntico, tá? A base do texto é autêntica, é reconhecida por estudiosos como John P. Mayer, Geza Vermes e Louis Feldman, tá? E a segunda parte fala Jacó, irmão de Jesus chamado Cristo, não é contestada por nenhum historiador sério, tá? Então é isso, pessoal, os fatos estão aqui, eu estou mostrando com fontes, tá? Esse é o livro que eu recomendo muito, né? O Brand Pitre aqui, Em Defesa do Cristo, tá bom, pessoal? Excelente, vocês podem comprar aqui no link, tá bom? Na descrição. Então Tácito mencionou Jesus, já falei sobre isso aqui, tá? Tácito escreve como inimigo do cristianismo, tá? Ele não é amigo, tá? Mas confirma, Jesus existiu, foi executado por Pilatos e seus seguidores se espalharam por Roma, tá? Plínio Jovem, tá? Suetônio, tudo isso está aqui, pessoal, tá? Com as fontes. Aí depois ele fala, os evangelhos foram escritos décadas depois, Marcos não menciona a ressurreição ou o nascimento virginal. Vemos que isso aqui é falso, porque ó, Marcos foi escrito ali entre 65 e 70, apenas 30, 40 anos após a morte de Jesus. Tá? Mateus e Lucas, alguns dizem até Lucas no ano 40, tá? 80 a 85, e João ali. Mas na historiografia antiga, 30 a 40 anos é considerado extremamente próximo. Compare com Alexandre o Grande, fontes mais antigas mencionam ele mais de 300 anos depois da sua existência. Tá? E Buda, primeiros textos escritos 400 anos após sua morte. Mas mesmo assim, esse pessoal não duvida que eles existiram, né, pessoal? É um preconceito só contra Jesus. E é falso dizer que Marcos não menciona a ressurreição, pessoal, sendo que Marcos mencionou ali sim, ele ressuscitou em Marcos 10, 6, né? Então está dentro do texto que todos consideram como canônico, né? Tá bom? E a ausência de aparições no final original não nega a ressurreição, apenas deixa o leitor em suspense. Além disso, Paulo já ensinava a ressurreição em 50 depois de Cristo, provando que a crença é anterior aos evangelhos, tá bom, pessoal? Então esse pessoal ateísta de YouTube não entende nada de tradição oral, não entende nada de história, não entende nada de exegese, não entende nada de historiografia, tá bom? É normal que tradições orais se aprofundem teologicamente com o tempo. Isso não significa que a base histórica é falsa, apenas que a comunidade refletiu sobre seu significado. Ou seja, foi investigando, foi crescendo, não foi inventando, mas foi crescendo o significado e compreensão dos eventos. Tá? Aí ele fala, Paulo não descreve o Jesus físico, tá? Só fala de visões. Mentira, porque Paulo falou lá, Deus em Gálatas 4:4, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Romanos, filho de Davi segundo a carne. 1 Coríntios, lista testemunhas oculares da ressurreição, incluindo 500 pessoas de uma vez, tá? E Paulo conheceu Pedro e Tiago, tá? Pessoalmente,
tá? Que era parente. Se Jesus fosse um mito, Tiago não existiria, mas José confirma sua existência e martírio, tá bom, pessoal? Então, né? Aí depois ele alega lá, Jesus é uma reciclagem de mitos como Horus, Mito e Dionísio. Isso aqui é mais do mesmo, né, pessoal? Mais picaretagem do mesmo. Isso aqui nenhum historiador defende isso, tá bem, pessoal? Só esses vídeos simplistas e desacreditados do YouTube. Essa é uma teoria desacreditada, popularizada por documentários como Zeitgeist, tá? Então Jesus é uma cópia de mitos. Mentira, pessoal. Isso aqui é bobagem, esquece isso aqui, não tem valor nenhum. Eu desafio qualquer um a provar isso para mim. Tá? Que às vezes é cópia de Horus, que tinha tudo isso aqui, que Horus tinha 12 discípulos, né? Que Horus foi crucificado. Eu quero que me provem isso, tá? Osíris ressuscitou, tá? Eu quero que me provem isso, tá bom, pessoal? Pela historiografia egípcia, né? Eles não conseguem, né? Então, tudo isso aí. E mesmo Richard Carrier, tá? Que ele é miticista, ele admite que as semelhanças são superficiais e anacrônicas, tá bom, pessoal? Um tapa na cara aí dos próprios miticistas, né? Defensores dessa ideia maluca aí, né? Caso aí. Aí depois ele fala, milagres só ocorreram em aldeias pequenas, nenhum relato independente. Isso revela uma ignorância sobre a natureza da historiografia antiga. Historiadores romanos não registravam milagres, não era seu interesse. Eventos locais na periferia do império raramente eram registrados, a menos que afetassem Roma diretamente. Está entendendo? Está entendendo, pessoal? Mas a rápida expansão do cristianismo de um grupo de pescadores a uma religião imperial em 300 anos exige uma causa histórica, como diz N.T. Wright. Você não pode explicar a explosão do movimento cristão sem um evento real de ressurreição. Tá bom, pessoal? Então já falamos sobre isso. Somente isso pode ter explicado essa rápida expansão do cristianismo, tá? Isso é fato. Depois ele vem, não há relíquias autênticas, tudo é fabricado. A autenticidade de relíquias é irrelevante para a historicidade de Jesus. Nenhum historiador sério baseia a existência de figuras antigas em relíquias, tá? Porque se fosse assim, eu quero que esse cara me prove que temos relíquia ali, o osso de Platão, tá? De Péricles, eu quero que ele me prove isso, né? Esses vídeos de picareta de YouTube, Toshio ali, me traga ali evidência do Arquimedes, me traga de Alexandre o Grande ali, me traga. Aí eles vão falar, mas temos moedas, temos estátuas. Temos moedas e estátuas de Alexandre o Grande, isso prova que ele existiu. Olha só, né, pessoal? Olha só, sendo que tem moedas também de outros. Eu vou comentar o absurdo disso, né, pessoal? Sendo que para Jesus nós temos mais evidências, né? Desse ali no caso. Tá? Então, Pilatos foi confirmado pela inscrição em Cesareia, Caifás por ossuário, sinagoga do século I e Cafarnaum, Magdala confirmou o cenário evangélico. Tá bom, pessoal? Já vemos aí. Aí depois ele fala ali, ó, Jesus foi se tornando mais grandioso ao longo do tempo, construção de mito. Na verdade, os evangelhos mais antigos, Marcos, apresentam Jesus de forma mais humana, quer dizer, não tem tendência de um desenvolvimento fabricado. Tá? Inclusive tem um livro, Jesus Fabricado. Tá? Eu tenho esse livro, eu acredito que não tem circulação, mas eu tenho ele. Excelente, fala sobre isso. Tá? E se Jesus não tivesse existido... Então ali apresenta Jesus como cansado, irritado. Já João, mais tardio, enfatiza a divindade, mas isso reflete teologia, não invenção. Além disso, Paulo já chama Jesus de Senhor, imagem de Deus 50 depois de Cristo, antes de Marcos. Então esse pessoal eles têm preconceito contra Jesus porque mencionam eventos sobrenaturais. Jesus não foi só um filósofo, um mestre. Se fosse assim, eu acho que eles não teriam tanta birra contra Jesus. A questão é que Jesus fala realmente... verdades realmente excelentes. Então é por isso que eles têm dúvidas sobre Jesus, né? Porque Jesus não foi só um mestre, professor de filosofia, ele foi mais do que isso, né? Os atos, a mensagem, a expansão do cristianismo, tudo isso é muito para eles, então por isso que eles duvidam, vão falar, nossa, lógico que isso é inventado, mas não, pessoal, somente a ressurreição pode explicar, né? Todos esses fatos pode ser explicado por isso, tá? Aí ele fala lá, escuridão, terremoto, mortes ressuscitando, de novo. Cadê historiadores mencionando isso? Esse pessoal pensa que as biografias antigas eram como o jornalismo moderno, né? Que tinha um jornalista, biógrafo, que ficava lá relatando tudo. Não é assim, pessoal, que funciona. Tá? Esse pessoal não entende nada de historiografia, de biografia greco-romana, que é o caso aqui, né? Esses elementos de Mateus 27 são linguagem apocalíptica simbólica, comum no judaísmo antigo. Tá? Já falamos lá, a mesma desinformação do Toshio lá, né? O outro picareta lá, que não entende nada e fica falando abobrinha, se dizendo especialista em palpitaria, né? E falando lá, Jesus falou que a lua ia cessar sua luz.
entende que isso é uma linguagem simbólica. É óbvio que Jesus sabe que a luz não provém da lua, e sim do sol, certo? Mas é óbvio que isso é uma linguagem apocalíptica, né? A lua deixará de dar sua luz ali, tudo ali, certo? É uma linguagem, como nós falamos ali, o sol nasce no leste, o sol... É uma linguagem, precisamos entender a exegese, pessoal. Por isso que eu recomendo aqui os livros para você estudarem, tá bom? E sim, Joséfo menciona terremotos na Judéia no século I. Tácito revela eventos cósmicos durante mortes de imperadores. Tá? Mas o ponto central é a crucificação de Jesus é atestada por fontes não cristãs. Tá? Tácito, Joséfo. Os detalhes simbólicos não invalidam o núcleo histórico. Tá bom? Aí ele vem falar outra bobagem lá. Nazaré não existia no século I. Isso é muito comum nesses ateístas palpiteiros de YouTube, né? Toshio e outros, né? Miranda e outros. Mas não, pessoal. Arqueólogos encontraram residências do século I em Nazaré, banho ritual judaico, inscrição em hebraico do período, tá bom? Ó a fonte aqui, ó, tá bom? Tem muito mais aqui. Então sim, nós temos evidências de uma aldeia em Nazaré, tá bom? Aí vem outra bobagem. O Concílio de Nicéia, em 305, inventou a divindade de Jesus por votação política. Olha, é impressionante. Esses vídeos, pessoal, como o pessoal não gosta de ler, eles vão por vídeo. Vídeo é simplista. Tá? Vídeo não é acadêmico. Tá? Esses vídeos não são acadêmicos. Não citam informações acadêmicas. Tá? Isso é totalmente falso. A divindade de Jesus era ensinada desde o início. Filipenses, lá já no ano 50, já fala que Jesus é em forma de Deus. E João 1, o verbo era Deus. E Plínio, os cristãos adoravam Cristo como um Deus. Tá? Ou seja, tudo muito antes do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia não inventou nada. Ele codificou, ele reafirmou crenças que já eram ensinadas, já eram afirmadas. Tá bom? O Concílio de Nicéia não criou uma doutrina, defendeu a contra a heresia de Ário. Ele que negava a divindade de Cristo. A votação foi esmagadora, né? 300-2. Não a um golpe político. Tá? Aí ele fala, o ensinamento de Jesus não são originais, regra de ouro já existia. Eu já falei sobre isso, aqui no blog do Logos tem detonando isso já, sabe, falando lá de Confúcio, já falava sobre isso, outros já falavam sobre isso. Jesus não reivindicou originalidade, ele não falou assim, eu sou o primeiro que estou falando isso. Mas pessoal, porque óbvio que mensagens boas eram compartilhadas em outros ensinamentos também, outras religiões e mestres. Acontece que Jesus fez algo que diferente ninguém fez. Jesus ressuscitou, né? Mas radicalizou os ensinamentos existentes. Né? A regra de ouro, em outros textos, era negativa. Quer dizer, não faça o que odeia. Jesus a tornou positiva e ativa. Faça o que quer que façam a você. Tá? Além disso, a combinação única de amor aos inimigos, graça aos pecadores, autoridade divina, eu digo a vocês, o reino de Deus como presente e futuro, é sem precedentes na antiguidade, tá bom, pessoal? Isso nenhum outro fez, tá bom? Tá? Então, o vídeo comete 5 erros fundamentais. Confunde a ausência de prova com prova de ausência, ignora fontes não cristãs que confirmam Jesus, trata gêneros literários, apocalipse, parábola como relatos jornalísticos, repete teorias misticistas desacreditadas, e aplica padrões modernos de evidência a textos antigos. A existência histórica de Jesus é tão bem atestada quanto a de Sócrates, Alexandre e César, e muito melhor do que a de Buda ou Confúcio. Tá bom, pessoal? Então vocês podem ir para o que quiserem, esses vídeos picaretas, mas não tem valor histórico esses vídeos, pessoal. Não tem, tá, pessoal? Não são historiográficos, tá, pessoal? Então, é isso aí. Vocês podem ver, tá? E temos aqui, no caso, um bônus, tá? Já vamos falar sobre isso, tá? Eu vou trazer aqui uma repassada aqui nos bônus que são evidências arqueológicas do mundo de Jesus, uma análise baseada em dados, tá? Olha só que interessante, pessoal. Temos muitas outras descobertas aqui, tá? O ossuário de Caifás, tá? Foi em 1990, tá? Que tem uma caixa funerária de calcário com inscrição em aramaico Yosef Bar Caifá, tá? José de Caifás, tá? Então a inscrição aqui, vocês podem ver, ó, confirma a existência histórica do sumo sacerdote que condenou Jesus, bem como a prática judaica de enterramento secundário em ossuários, tá bom, pessoal? Tá tudo aqui, vocês podem consultar, tá bom? O ossuário de Tiago, irmão de Jesus, tá? Tiago, filho de José, irmão de Jesus, tá? Tá aqui em aramaico. Então,
inicialmente acusados de falsificação, mas análises independentes, incluindo da Geological Survey of Israel, confirmaram que a patina, né, a camada de envelhecimento é autêntica e antiga. A inscrição foi feita na antiguidade, embora possa ter sido reforçada modernamente. Tá? Então, ainda debatido, mas não descartado pela comunidade acadêmica. Tá? Então, esse pessoal ateísta e picareta que fica falando, não temos provas, que essas provas não são validadas, são sim, pessoal, ainda estão em análise. Tá? Então, é muito cuidado, tá, com esses itens. Tá? A casa residencial do século I em Nazaré, tá ali, ó, foi encontrada uma casa ali, casas, né, em Nazaré, residência doméstica com paredes de pedra seca. Tá? A importância refuta a alegação cética de que Nazaré não existia no século I, confirma que era uma aldeia pequena, mas habitada com população judaica observante. Tá bom, pessoal? O pretório de Pilatos, local do julgamento de Jesus, tá? Foi encontrado também lá na Torre de Davi, Fortaleza Antônia. Tá? Então vocês podem ver aqui, ó, a equipe de Israel Antiquities Authority da Universidade de Haifa, tá? Encontraram aqui o Museu da Torre de Davi, então vocês podem ver aqui tudo mais, tá bom? A tumba do rei Herodes, tá? Tudo foi encontrado aqui. A importância confirma a existência, a riqueza e local de sepultamento de Herodes o Grande, figura central no nascimento de Jesus, tá? Já falamos sobre isso, tá? A inscrição de Pilatos em Cesareia Marítima, tá? Que diz ali que Pilatos, Pôncio Pilatos, fala prefeito da Judéia, tá? Já falamos sobre isso. Primeira menção arqueológica de Pilatos confirma seu título exato, não procurador, como em Tácito, mas prefeito, tá? Isso aqui é certo. Pilatos prova que Pilatos residia em Cesareia, não em Jerusalém, explicando por que Jesus foi levado até lá. Tá vendo? Olha só que interessante, tá bom, pessoal? Então vocês podem ver aqui documentação independente dos evangelhos, além da arqueologia, fontes textuais não cristãs do século I confirmam figuras e eventos. Joséfo, que fala que Jesus foi crucificado por Pilatos, ele fala que Tiago era irmão de Jesus, e Cristo, o Tácito fala que Cristo foi executado por Pilatos, e muito tudo mais aqui, pessoal. Então, vocês podem ver, pessoal, que há muitas evidências. É por isso que historiadores não duvidam da existência histórica de Jesus. Certo, pessoal? Então, esses vídeos ateístas, pessoal, não tem valor nenhum histórico, tá bom? São uma palpitaria, tá bom? Então, essas fontes não dependem dos evangelhos e confirmam a existência de Jesus, crucificação sob Pilatos, a existência de seguidores logo após sua morte e tensões entre judeus e cristãos primitivos, tá? O desafio do sudário de Turim à ciência, tá? Os ateus adoram falar que o sudário de Turim é uma falsificação medieval. Não é, pessoal. Embora o sudário de Turim seja controverso, o desafio científico de David Wolfe é relevante, tá? Porque já falamos aí, cadê que esses ateus aí aceitam o desafio do David Wolfe de $1 milhão de provar que o sudário é falso? Eu quero ver o Miranda fazer isso, quero ver o Toshio fazer isso. Cadê? Né? Então tá lá, ó, $1 milhão para quem reproduzir uma imagem idêntica do sudário com as mesmas propriedades físicas e químicas. Então eu quero ver na hora que esses caras aceitarem esse desafio aí. Tá bom, pessoal? Tá aí, ó, para vocês, tá? Datação, né? Conclusão, muito histórico não mítico. As descobertas arqueológicas não provam teologicamente a ressurreição ou divindade de Jesus, mas confirmam de forma inequívoca que Jesus viveu em contexto histórico real, figuras como Pilatos, Caifás, Herodes e Tiago existiram, locais como Nazaré, Jerusalém e Cesareia eram habitados conforme descrito, e práticas judaicas romanas coincidem com os evangelhos. Tá? E aqui termina, e aqui afirma o arqueólogo Epsanders, tá? Que é ateu. Nenhum historiador sério duvida que Jesus foi batizado por João, chamou discípulos, ensinou na Galiléia e foi crucificado por ordem de Pilatos. A arqueologia não responde a todas as perguntas, mas derruba a narrativa cética de que o Novo Testamento é pura ficção. Pelo contrário, ele emerge como um documento profundamente enraizado na realidade do século I. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, cliquem no sininho para receber as notificações, tá bom, pessoal? Então, eu recomendo os livros aqui na descrição, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Um abraço e até mais.